Hoje quem está aqui comigo é o Pedro Soares, músico pós-caldense que toca de tudo, violão, guitarra, baixo, canta, meu parceiro musical na noite também, em alguns momentos, Pedro Soares. E aí, beleza? Mais uma edição do programa Rock Café, esse programa que a gente tem feito e que tem dado muita alegria para nós e que a gente tem tido uma boa recepção do pessoal, as pessoas têm comentado, têm falado muito bem, e isso é muito bom, isso é muito legal. E a gente tem trazido grandes músicos de Poços de Caldas para bater um papo, para trocar uma ideia muito leve. E quem está aqui comigo hoje é o Pedro Soares, músico, cantor e meu amigo. Pedrão, e aí? Rodrigo. Beleza? Beleza, bom demais. Prazer ter você aqui, cara. Prazer é meu. É um prazer enorme estar aqui do lado também de um grande músico da cidade. E a gente falar um pouquinho de carreira, de música, de história, é muito gostoso. Beleza, vamos lá. O Pedro é um cara que eu conheço de alguns anos, né? A gente tá na noite trabalhando e eu sempre encontro com ele em algum momento, em algum restaurante, algum bar, alguma festa que eu tô tocando, de um jeito ou de outro. E a gente se encontra. E de uns anos pra cá, a gente se aproximou um pouco e a ponto de eu começar a passar serviços meus pra ele tocar. E chegou uma hora que eu falei assim, vamos fazer uma coisa junto. Aí o Pedro falou, vamos. Tem sido um grande prazer pra mim e eu acho que pra ele também. Não, tem sido sim. E é muito legal isso, né? Foi uma coisa que a gente, o Rodrigo, quando eu comecei a tocar, já tinha aquela coisa, né? De quem era você, de quem era o Rodrigo Lich, já era uma pessoa que vivia de música. E muitas vezes você se espelhava nessa galera, né? Você, no Gelo também, que já esteve por aqui. E eu lembro que eu era próximo até do Gelo, na época da minha adolescência, gravando ali algumas coisas com ele. E depois a gente foi se aproximando até que chegou um dia, um momento no meio da rua, né? Vamos fazer uma coisa junto? Vamos fazer um repertório e vamos tocar junto. E foi assim que aconteceu também essa parceria. E foi muito legal, e tem sido muito legal. Mas independente dessa parceria nossa, que é mais ou menos recente ainda, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua carreira musical, de como você começou, e por que até, se tem influência de família, de amigos, como foi isso? Bom, tudo começou, acho que eu era muito novo, né? A minha mãe relatava uma história de que com 5 anos, né, isso lá no comecinho da década de 90, eu queria aprender a tocar violão. E em Poços de Caldas não tinha quem dava aula nessa época para crianças dessa idade. Né? Não existia o que tem hoje de musicalização infantil, de músicas nas escolas. E aí quando eu estava para fazer 10 anos, um dia numa conversa também com a minha mãe, por que você não vai aprender teclado, né? Ou um piano, alguma coisa assim. E aí foi que eu fui buscar um pouco. Paralelamente a isso surgiu um coral na escola que eu estudava. E tudo começou ali, a música começou ali, a partir daquilo, aquele momento, aquele interesse foi vindo de uma forma muito repentina, sempre muito forte, sempre muito presente, e eu brincava, eu quero ser músico, Isso dos 10 até uns 15 anos, quando eu cheguei em casa e falei, eu vou viver de música. Não tinha tocado profissionalmente ainda, e na minha casa eu escutava coisas diferentes, mas assim, a minha mãe nunca cantou profissionalmente, mas todo lugar que ia dava canja e era extremamente afinado. O meu avô teve uma história nos grandes salões dos hotéis aqui em Poços e também tinha uma voz extremamente maravilhosa, assim. Então cantava, sempre dava canja com pianistas, com violonistas, tanto da cidade quanto de fora. Então eu via aquilo, então eu tive um incentivo em casa, mas ninguém vivia de música. Foi bem isso que aconteceu, assim, a trajetória. Até quando eu tinha 17 anos e surgiu uma oportunidade de trabalhar, de fazer um voz e violão. E aí já são 17 anos. Muito legal, muito legal. E você ainda fez faculdade de psicologia, não foi? Fiz. E aí eu queria fazer faculdade de música, nessa história toda, aquela coisa de faculdade era só federal, acabei não passando, fui fazer psicologia. E na psicologia ainda tive banda na faculdade, né, com amigos que estudavam na mesma sala, que hoje também tocam, ainda continuam tocando. E aí a gente teve uma banda, eu tive banda na adolescência, depois teve essa banda na faculdade, a gente passou praticamente a faculdade toda tocando junto. E aí foi onde abriu leques para os outros instrumentos, porque na adolescência eu tocava teclado, depois fui pegar um violão, depois quando eu entrei na faculdade fui tocar baixo, o canto sempre veio em paralelo com isso tudo. Então foi isso que aconteceu. E aí eu fui estudar a psicologia, que a princípio era muito distante da música, e de repente me fez olhar também a música de uma outra forma. E isso foi muito legal. E você trabalhou com publicidade também?
Eu trabalhei na área de eventos, na área de desenvolvimento de carreira, competência, na área de publicidade. E a música sempre vindo em paralelo. Então, assim, eu fui entender por exemplo, trabalhei para eventos de 20 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então eu conheci um universo musical, né, que eu não tinha noção, estando de repente fazendo barzinho, estando fazendo um palco em baladinha, em casas noturnas. Então eu comecei a ver a dimensão que podia ser, que a música podia ter, trabalhando com artistas que já tinham feito shows fora do Brasil, com shows grandes no Brasil. Trabalhei em shows, por exemplo, da Ivete, que lotou lugar no mundo inteiro. E que aí você via a estrutura de som, a estrutura de palco, de luz. E isso foi um aprendizado gigantesco. Eu estou citando ela, mas tem muitos outros aí que... Eu imagino que isso deva ter te dado até um incentivo no sentido de como levar a sua carreira musical. Que muitos músicos não têm isso, né? Sim. Vivem dessa coisa de, vou só tocar. Mas que tem todo um trabalho por trás, até você chegar ali. Com certeza. O que eu vejo é que hoje, eu até comento, né, com os meus amigos mais próximos, que a grande dificuldade de viver de música não é executar a música. A música a gente tem prazer quando a gente executa. E independente se você gosta mais ou menos daquele estilo, a partir do momento que você está tocando, você está no palco, ou no barzinho, ou na casa de um amigo, ou num casamento, que seja, você tem o prazer da música. Então, independente do estilo, se você simpatiza com aquilo ou não, Sim. você faz com a leveza do prazer que aquilo te dá. Mas o trabalho administrativo, o trabalho publicitário, a assessoria ali publicitária, de imprensa, que a gente sabe que precisa disso. Tudo é importante. Esse é um trabalho que às vezes exige muito da gente e que às vezes, não só na música, mas em tantas outras profissões, isso a gente fica meio sem saber como que isso acontece. E aí você vai ver que o cara tem um cara assim, de renome nacional, ele tem um cara que cuida da parte gráfica dele, né? Tanto impressa quanto mídia social. Aí ele tem alguém que escreve os textos, tem alguém que organiza os patrocínios. E aí, às vezes, quando a gente é pequeno, a gente faz tudo isso sozinho. Verdade. Então a gente tem que ter essa noção administrativa e muitas vezes você vai quebrando a cara e vai aprendendo. E é interessante o Pedro falar sobre isso, porque assim, eu acabo tomando conta da minha própria carreira mesmo, eu acabo fazendo de tudo, essa parte de imprensa, de organização e tudo mais. E ele também tem esse lance e a gente às vezes troca uma ideia, a gente pergunta um pro outro, a gente troca as ideias em relação a isso, né? O que eu tenho que fazer aqui? Como que eu faço isso aqui? Onde você vai para fazer isso aqui? E isso é legal, não é apenas subir no palco e cantar. Tem toda uma preparação antes e depois, e tem um pós-venda também que é importante. Sim. De repente entender, uma das coisas que eu faço com frequência é as pessoas chegam até mim e falam assim: eu peguei o seu contato. Aonde você pegou meu contato? Quem te passou? Mas eu tenho que entender da onde que essa pessoa está chegando até você. Aonde que eu estou acertando? Será que é só porque eu estava tocando em algum lugar? Ou será que foi alguma coisa que eu postei nas redes sociais, ou uma reportagem que saiu no jornal, ou alguém falou para alguém que falou para alguém, né? Que a melhor mídia hoje da música ainda continua sendo o boca a boca. Né? Assim como qualquer outra mídia. Sim, sem dúvida. Né? Mas às vezes a gente pensa isso. Como que chegaram até mim? Né? Como que a pessoa quer o meu serviço? Onde ela ouviu falar de mim? Porque muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim: eu ouvi falar de você, mas você tem um material para me mandar? Porque a pessoa só ouviu falar, porque chegou até ela. Então eu acho que esse pós-venda também é muito interessante. Você vê também, uma vez eu li num textinho que uma amiga mandou, que falava que o músico, ele é o cara mais corajoso que existe. Que ele é o cara que chega com o seu equipamento, com o seu instrumento e toca para uma quantidade de pessoas que você não sabe se vai agradar ou não. Então quando você pensa nisso, será que eu agradei? Será que eu agradei mais do que eu não agradei? Porque eu não vou agradar. Se tem 5 pessoas, de repente pode ser que eu agrade a 5, pode ser que eu não agrade ninguém. Sim. Agora, se tem 10 mil, 15 mil pessoas, será que eu agradei todo mundo? Será que alguém vai falar assim: nossa, mas a banda, ou o cara... Então, assim, é legal ter esse feedback das pessoas, né? Eu acho muito importante. Até pra saber o que você pode melhorar ou não. Eu acho que a música é constante evolução. Claro. E a importância de a gente sempre estar fazendo um show pensando no próximo. Porque esse show de agora vai me render um próximo. Eu vi o Bruno do Biquíni falando numa entrevista uma vez, e isso me chamou muita atenção. Perguntaram pra ele qual que era o melhor show da vida dele. O próximo. É. Porque
independente do que aconteceu ali, aquele show já passou. É. Não é lógico que a gente tem algumas memórias de alguns Claro. shows que ficam gravados. A reação do público, a sua performance, porque a gente tem uma autocrítica. Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Quando eu não executo, quando eu não saio, eu uso esse termo, com a sensação de dever cumprido, eu volto pra casa, mas assim, de mau humor, bravo, pensando que... E às vezes saio dali e vou para um palco depois. Às vezes a gente faz 2 shows no mesmo dia e você tem que virar a chavinha. É outra coisa, é o próximo show. Então eu acho isso muito importante, né? Você tem que entender o que é o próximo. O próximo tem que ser melhor que o anterior. É. Né? Então, E é legal, porque assim você consegue trabalhar com música. E é o que você falou, independente de estilo musical. O que você canta feliz. Sim. Por exemplo, eu tenho o meu projeto de violão e voz. Tem alguns estilos dentro do violão e voz que eu não faço, que eu acho que não fica satisfatório para mim, porque eu vou apresentar um trabalho mal feito pro meu contratante. Mas na hora que eu tô com banda, que eu tenho uma estrutura fazendo uma base ali, eu consigo fazer aquilo bem feito. Então, por que não fazer? Porque eu acho que a música ela chega para todo mundo de N formas diferentes. Né? Fala pra mim um pouco sobre as bandas que você participou desde os 17 anos. Nossa. Como foram as bandas, como que foi o crescimento teu como músico. Então, tudo começou no colégio, né? Surgiu uma oportunidade de tocar. Eu tinha um amigo na sala de aula que tinha uma banda, fizeram um show, brigaram no meio do show mesmo, teve um estresse lá e saíram ele e o guitarrista e me fizeram um convite. Na época eu tocava teclado, a gente montou uma banda de pop rock, nacional e internacional. E 6 meses, menos de um ano depois, o guitarrista chegou e falou assim, a gente com um show marcado, aquela coisa mais ensaiando do que tocando, você tá muito no começo, show marcado, o cara falou, gente, eu tô na faculdade, pra mim não dá mais pra continuar, faltava 4 dias pro show. Eu falei, não, então eu canto. Então assim, naquele meio tempo, né, a gente tinha feito uma apresentação no colégio, eu tinha tocado baixo, eu nunca tinha pego um baixo na minha vida, porque a gente ia fazer um repertório mais rock, e teclado não combinava naquele momento. Um amigo tinha um baixo, e aí eu tive essa banda que chamava No Name, né? A gente gravou com o Gelo em 2003, se eu não me engano, então foi uma coisa muito legal. A gente fez umas músicas nossas, aquilo de vez em quando eu escuto e falo, pô, que legal, tem alguma coisa daquela época de aspirações de adolescente mesmo, as letras tinham a ver com aquela época, e tem letras que ainda a gente escuta, que falava um pouco mais daquele rock mais revoltado, né, letras de mais críticas, que eu escuto e falo, pô, isso cabe hoje. Ainda faz sentido. Faz sentido, né? A gente fala de tantas músicas, por isso que é legal. Eu acho que a gente tem que gravar mais, a gente tem que ter mais acesso a essas gravações, a ideias, porque a gente vai caminhando e vai falando, pô, isso ainda é atual, ou isso não é mais, nossa, olha que brega, ou olha que legal, esse arranjo podia ser diferente. E depois eu tive aí eu participei de algumas bandas, quando essa banda deu uma pausa, cada um foi morar numa cidade para estudar, aí eu fui tocar baixo com uma galera, fazia meio freelance, assim, toquei com alguma galera, assim, bandas começando, pegava a banda, precisando de um baixista, então assim, andei umas 4, 5 bandas ali na época. Depois montei uma na faculdade que chamava Lá Voltar Novo. E tocava baixo, cantava, nós éramos em 4. E depois a gente foi caminhando. E aí a faculdade acabou, onde cada um foi ficando. E aí voltei pro voz e violão. Paralelo a isso, eu toquei com uma menina que chama Flávia Wata durante 5, 6 anos, fazendo violão e voz, paralelo a essa banda. Ela continuou na música, inclusive, né? Ela ficou um tempo na música, compôs. Hoje, pelo que eu sei, ela ainda não parou? Acho que parou. Tá. Mas assim... Mas ficou durante um tempo, né? Ficou um tempo, compôs umas coisas super legais. E aí a gente foi fazer um voz e violão, até que surgiu um convite para entrar na banda Bombalada, que é uma banda de axé, que surgiu no começo dos anos 2000. E que era para ser vocalista da banda, uma banda que já tinha um nome muito forte na cidade de Poços de Caldas, região. E assim, aquilo para mim foi um convite muito especial. Agora em setembro eu vou fazer 5 anos de banda, e foi uma banda assim que todo mundo que você fala, todo mundo sabe quem é, uma referência. E aí foi onde eu conheci uma galera que tocava muito bem e que eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu me cobrava muito. E aí eu tinha que desenvolver uma coisa que eu nunca tinha desenvolvido. Eu tinha que cantar axé de uma forma diferente de todo mundo que tinha passado por lá, diferente dos outros cantores, para não copiar ninguém, porque eu acho que a gente tem que ter a nossa assinatura. Claro. E aquilo para mim foi um trabalho muito intenso. Eu fiquei durante 3, 4 meses imerso só nisso. Parei com violão e voz, fiquei com a banda. Aí a gente foi estrear no Carnaval, lá em 2015.
e foi super legal, né? Onde a banda tá aí até hoje. E em paralelo a isso, surgiu a Rádio Glasgow em setembro de 2015, que foi uma banda que surgiu assim: preciso de uma banda de pop rock pra tocar num pub. Eu tenho, e eu não tinha. Eu montei uma banda em 4 dias e a gente tá aí caminhando nesse processo todo. E depois, quando a Rádio Glasgow surge, eu voltei a dar uma ênfase também no violão e voz de novo. Até mais ou menos final de 2017, que eu ainda trabalhava na área de publicidade, na área de eventos. E aí foi quando eu falei, não, eu vou viver de música. E aí, de lá pra cá, surgiu Rodrigo Lippert Soares também. E tem feito às vezes surge alguma coisa para fazer violão com alguém, para fazer guitarra com alguém agora, para fazer baixo. Então os projetos vão surgindo. E a partir do momento que eu falei, eu vou viver de música, eu vivo 24 horas pela música. Então assim, que dia que você toca? O dia que chamar. Claro. O dia que você tem data disponível. É. Então de segunda a segunda é uma vida meio sem folga, porque as pessoas querem música. E eu acho que a gente tem que estar aqui justamente para... onde você vai cantar? Onde me contrataram para cantar. Pronto. É bem isso mesmo. E o estilo o que você falou é bem legal, porque essa coisa do... Você tem uma banda para tocar no bar? Tem, mas eu não tenho. Vou montar. Eu me viro. O músico é isso, cara. O músico, quando ele é versátil, quando ele é esperto, quando ele é inteligente, inclusive, eu acho que ele faz isso. Não tem? Vou me virar. Porque meu trabalho é esse, cara. E eu queria... Acho que eu até falei isso com você no começo. O nosso videomaker, que é o Tércio Barbosa, dia desses eu tava precisando de um baterista, faltando 6 horas pra apresentação. Eu liguei, o que você vai fazer hoje? Eu vou lá te ver tocar. Falou, você vai tocar é comigo. E foi, ele se virou e tocou bateria. E deu certo. Mas é um músico, é isso. Eu penso que o cara tem que estar preparado para as oportunidades que aparecem. Muitas vezes aparece só uma vez, quando vê, passou. E eu vejo assim, na sua carreira, elas foram aparecendo, você foi agarrando todas, né? Eu fui agarrando todas. O que eu sinto é que essa versatilidade do músico, ela é justamente isso. Por exemplo, tem coisas que eu não escuto com frequência na minha casa, mas eu escuto de vez em quando para conhecer, porque às vezes eu vou num lugar, tá tocando aquilo, eu falo, o que é isso? Aí eu chego em casa e escuto. Se eu gosto ou não, é independente, eu tô escutando profissionalmente. As coisas que eu gosto, eu vou escutar de uma outra forma. Né? A gente sabe disso. Então eu acho assim, que o momento de oportunidade da vida do músico, ele é único, ele é sempre único. E se eu não agarrar essa oportunidade como músico e como pessoa também, eu posso deixar passar. Então eu faço um trabalho muito louco na minha vida musical, que é estabelecer meta. Que música que tem meta de show por ano, cara? Então eu estabeleci isso e consegui bater a meta o primeiro ano, que foi de final de 2007 até o final de 2018. Né? Esse ano eu tenho uma outra meta e quando eu apresento as metas assim, eu chego para as pessoas que são mais próximas a mim, coloco a meta, a pessoa fala para mim assim, você não vai fazer isso, não tem como fazer isso. E eu acho que a partir do momento que você se define assim, olha, eu preciso fazer porque eu preciso pagar as minhas contas, porque eu gosto do que eu faço, as oportunidades vão aparecendo, você vai fazendo. E é muito orgulho pagar uma conta com dinheiro vindo exclusivamente da música. Que é uma coisa que você gosta de fazer. É uma coisa que eu escolhi que te dá prazer. Quando eu era moleque. E tem uma coisa legal que você falou, que é um toque que se eu puder dar para os músicos, tanto os mais novos quanto os mais velhos, é o seguinte. Em algum momento eu escutei de alguns músicos que não iam atrás de serviços porque quem os conhece, conhece. E não é assim. Porque o mundo gira, as coisas novas vêm acontecendo o tempo todo, músicos novos vêm surgindo, estilos musicais vêm surgindo e acontecendo nas mídias. E se você não tiver o tempo todo ligado e se apresentando o tempo todo, se fazendo ainda conhecido e relevante no meio musical, você vai ficando para trás. Não, e vai surgindo uma galera nova muito boa. Muito boa. Porque a gente tem que pensar, se a gente for pensar assim, numas crianças hoje de 6, 7 anos, que vão estar tocando daqui 10, vamos colocar assim, a gente analisar de forma psíquica isso, a inteligência delas é muito alta. Então, por exemplo, se eu não for aparecendo, for entrando nessa onda que para sua geração é distante, e para minha também, essa coisa da rede social, que mesmo que eu vou abandonar essa rede social, cara, eu abandonar isso, eu abandono a minha carreira como pessoa, né? Não que eu tenha que ser escravo disso, mas hoje as redes sociais para mim é o meu maior movimento de contratação.
Então, assim, essa galera que vem vindo, essa molecadinha e criança que eu tô falando hoje, a gente sabe que tem uma... Parece que a inteligência deles é muito superior ao que a gente viu de quem nasceu na década de 80, 90. Então, essa criançada que tá vindo, vai chegar uma hora que a gente espera que venha guitarristas, que venha baixistas, que venha bateristas, que não venha só essa coisa sintética, né? Não desmerecendo quem faz a parte eletrônica, a música eletrônica, mas que o instrumento mais, né? O instrumento clássico, né? O erudito, né? Violinos, violoncelos e por aí vai, também, que venha essa galera sempre tocando um violão bem tocado, mais erudito também, por que não? Né? Mas assim, não abandonar esses instrumentos, entre aspas, raiz, né? Que a gente... É importante, é o que você falou dessa moçada nova, que vem com quase tudo muito pronto e que aos poucos vai aprendendo, mas vai aprendendo de uma maneira meio empurrada. Mas ainda assim surgem bons músicos, como a gente falou. Surgem alguns bons músicos, e esses bons músicos, se a gente não é que nem tomar cuidado, mas se a gente não ficar esperto, esses músicos vão passando na nossa frente. O que não tem problema nenhum. O que eu digo assim é que a gente que está atuando é não deixar de atuar e de se mostrar que está fazendo a mesma coisa o tempo todo e não ficar com esse orgulho bobo de quem me conhece, porque tem um monte de gente que não nos conhece. Não, e ninguém é obrigado a nos conhecer. E ninguém é obrigado a nos conhecer. Né? E eu falo assim, eu tô numa pegada, atualmente, tô numa pegada mais instrumental, porque tô aprendendo mais instrumentos novos, né? Tô estudando mais guitarra, essas coisas. Então eu tava escutando até uma linha mais rock and roll, de guitarristas mais virtuosos, e assim como também, ao mesmo tempo, escutando mais jazz, para entender um pouco mais. E vendo, escutando muito o nosso trio, né? O Nelson Faria, que eu acho fantástico, assim. Mas esses dias eu tava vendo um vídeo do Pitoquinha, que toca baixo. Cara, é um cara extremamente virtuoso que não tem 30 anos. Então é um cara... toca um monte de gente, né? Toca um monte de gente. E assim, e que é um cara que, desde menino, você pega vídeo dele, menino, tocando uma composição dele, e que você fala assim, pô, é uma galera mais nova do que a gente tá vindo, e é uma galera que vai influenciar outras pessoas, né? Quantas pessoas não têm a chance de viver de música porque você precisa ter um instrumento, né? A gente vê alguns projetos sociais em periferia, umas coisas assim, que são muito válidos. Alguns dão certo, outros não. Mas quantos músicos renomados no país inteiro vieram de alguém dar um instrumento na mão do cara? De ter uma educação musical desde moleque. Então eu acho isso muito importante. Essa força a gente tem que sempre dar pra galera nova, pros músicos novos. Exatamente por isso que a gente tá falando. Porque a música não para e novos músicos vêm surgindo, novas músicas vêm surgindo. E esse apoio que eu dou com o maior prazer pros músicos mais novos, há 20 anos pelo menos, eu dou porque eu recebi de músicos que já até morreram. Tem um que já morreu, que é um cara, que é o Reginho, que é um grande baixista, que é um cara que me deu muita força quando eu comecei. E tem alguns vivos ainda que me deram força. Então eu acabo passando pra frente o que eu recebi, né? Você vai acabar passando pra frente pros músicos mais novos o que você sabe hoje. Isso é muito importante, porque a roda gira o tempo todo. Com certeza. O que eu vejo assim, às vezes fala-se de dar aula, de professores. Eu teve uma época que eu dei aula também de violão, dei uma aula de teclado. Não era o meu foco, mas precisava trabalhar, e é aquela coisa, o músico tem que ser versátil. Papéis, né? E às vezes assim, de repente eu não vou dar aula, mas tem um menino que eu conheço aí, tá fazendo 15 anos, tá tocando guitarra, gosta de Metallica, gosta de uma coisa mais num thrash metal, assim, uma coisa legal. E tá lá, eu vi uma guitarra, peraí, deixa eu pesquisar pra você, deixa eu entender, você sabe isso, sabe aquilo. De repente são coisas que eu também tô aprendendo. E eu acho isso legal, você partilhar com uma visão de uma pessoa que vem de uma outra geração. Isso é muito legal. Sem dúvida. Essa aproximação, que é uma coisa que eu tenho, o Pedro é mais novo que eu, poucos anos mais novo que eu. É uma coisa que eu sempre fiz de me aproximar dos músicos mais novos pela energia que eles têm. Porque essa energia acaba contagiando a gente que vai ficando mais velho. E vai ter esse momento que você vai querer tocar com os músicos mais novos exatamente por isso. Porque você troca a experiência com a energia dele. Sim, não, mas isso, o tempo todo mas isso assim, eu vejo, por exemplo, toco com você, toco com alguns músicos que também são um pouco mais velhos que eu. E eu vejo isso, às vezes o cara tem uma dica pra me dar e às vezes eu vou impulsionar o cara. Mas ao mesmo tempo, quando surge a oportunidade de tocar com um cara mais novo, eu vejo que essa troca, não faz assim não. Vamos montar assim, vamos montar dessa forma. E aí o cara tá naquela pilha que você fala, e às vezes você vê o cara até mais ansioso do que... Aí você fala, calma. Aí quando ele transforma aquela energia, ele te impulsiona muito. Sim, isso é muito válido. Verdade, é muito legal isso.
Ó, o papo tá muito legal e fluiu pra caramba, Sim. né? O nosso tempo tá acabando, infelizmente. Eu queria que você tocasse uma música. Quer tocar? Bora, vamos Tocar fazer um e som cantar? aí. Bora, vamos fazer. Então vamos lá, Pedro Soares. Nesse local maravilhoso que é o Café Concerto da Patrícia. Eu queria desde já agradecendo a Patrícia, a Camila do Café Concerto e do Sarrosa Café. E aproveito para agradecer também o Instituto Donato e a Gran Japa. E aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Valeu, obrigado. O mundo inteiro acordar e a gente dormir pro dia